Hoje a proposta de reflexão é sobre o tema a pobreza e a caridade. São dois temas que, evidentemente, se relacionam, porque desde o início da trajetória humana na Terra, até os dias de hoje, existe a pobreza, as dificuldades materiais, as pobrezas físicas. Também outros tipos de pobreza, como relacionado aos nossos desafios em termos de vícios, de falhas morais. Mas também a caridade sempre esteve presente, como sabemos desde o início, na criação do nosso princípio inteligente e desde a nossa jornada humana. A pobreza, como vamos ver, significa qualidade ou estado de uma pessoa com falta de meios materiais. Falta, por exemplo, o alimento físico para uma refeição, falta uma roupa adequada para se vestir, falta um abrigo, uma casa, um lar. Falta condições necessárias para sobrevivência digna daquela pessoa. E a caridade, por sua vez, como consta lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é um conceito que é muito importante ser compreendido, porque é um conceito amplo que permite o exercício constante da caridade, porque não se limita a questões simplesmente materiais. É possível fazer a caridade em qualquer situação, porque enquanto ser pensante que somos, pensamento contínuo que temos, desde que atingimos o nível evolutivo de ser humano, nós podemos pensar constantemente. E se nós podemos pensar, nós podemos pensar o bem. Quando pensamos o bem, geramos energia positiva. E essa energia positiva, gerada em nós, nos enche de energia positiva. E se emitimos, pensamos em alguém, desejamos o bem de alguém, essa energia positiva é destinada para aquela pessoa, que vai recepcionar a depender do pensamento dela. Porque a lei divina, ela respeita o livre-arbítrio de cada um. Se alguém quer lhe dar algo e você está com a mão fechada e não quer receber, a lei divina não lhe obriga a receber. Não nos obriga a receber. Então, o conceito de caridade, que nos vai ser dito pelos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, é o seguinte: é benevolência para com todos. Aqui ele já dá o conceito mais amplo, benevolência para com todos. E aqui não é apenas para nós, não é apenas para a nossa família, não é para só aquelas pessoas que nós gostamos. Porque ser benevolente apenas para aqueles que nós gostamos é fácil. O desafio justamente é sermos benevolentes para com aquelas pessoas que temos divergências, falta de afinidade. Assim como Jesus demonstrou para a gente o amor que ele tinha por nós, mesmo no nosso estado, digamos, primitivo, evolutivo. E os espíritos sabem que conceitos muito genéricos nós tendemos a não aplicá-los. Por mais que seja compreensível, é importante o detalhamento. Então, eles incluem aqui, dentro do conceito de caridade, a indulgência.
indulgência para as imperfeições dos outros. A indulgência para as imperfeições dos outros é justamente nós vermos situações que nós compreendemos como equivocadas, mas não desejarmos julgar aquela pessoa, não desejarmos falar mal daquela pessoa, pensar mal daquela pessoa. A indulgência, ela é tolerante, ela é compreensiva, não vai concordar com o mal, mas vai compreender que aquele outro ser está no momento evolutivo dele. Nós estamos no nosso e vamos passar, assim como já passamos, por muitos outros momentos. E não sabemos a dificuldade que aquele outro espírito passou na jornada dele. Nós sabemos os nossos desafios que passamos, mas não sabemos os desafios que aquela outra pessoa passou. A tendência é o homem medir o mundo com base na sua própria régua. Mas é preciso perceber que, para além do que conhecemos, existe mais informações, existe mais vivências, existe mais experiência. Tudo que existe não é apenas aquilo que nós conhecemos. Vai para além do que conhecemos. Embora nós, enquanto seres humanos, nossos estágios evolutivos, temos essa tendência. O que existe é apenas aquilo que nós conhecemos. Então, a indulgência tem essa compreensão que parte da nossa falta de conhecimento do todo, de sabermos que nós, na nossa trajetória evolutiva, que não inicia, como o Espiritismo muito bem nos explica, não inicia nesta nossa reencarnação, somos espíritos imortais e já vivemos muitas vezes, tanto encarnados, como no plano espiritual, desencarnados. E então, nessa jornada, nós cometemos muitos equívocos. Imaginemos que nós vivemos as épocas primitivas da humanidade, que muitas barbaridades ocorriam. O que será que nós fizemos naquelas épocas? Vivemos a Idade Média também, de muitas barbaridades da humanidade. E, naturalmente, pelas nossas dificuldades de seguir os caminhos de Jesus, cometemos muitos equívocos. Então, a indulgência também vai ter por fundamento a compreensão dos nossos defeitos, dos nossos desafios. E assim, nós não vamos ver os defeitos dos nossos irmãos com maledicência, com negatividade, querendo que ele seja punido de acordo com a nossa percepção. Porque Deus é justo. E de acordo com a lei divina, em que o espírito é imortal, todos temos oportunidades de evoluir, de superar os nossos débitos deixados, porque os erros que cometemos, de modo algum, devem nos deixar de cabeça baixa. Os erros cometidos podem ser superados. Porque o mal pode ser coberto pelo amor. Como o apóstolo Pedro nos disse em uma de suas cartas, como aprendeu com o Mestre Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então, sermos indulgentes. Indulgentes. A benevolência para com todos, incluindo a indulgência para com os defeitos alheios. E mesmo que esse defeito alheio venha nos prejudicar pessoalmente, os espíritos incluem, então, um complemento a essa resposta. Perdão das ofensas.
Porque uma pessoa pode estar a cometer equívocos com relação a outra pessoa que não nos interfere. Podemos ser indulgentes. E se essa pessoa cometer um equívoco diretamente para conosco, que nos afeta a nossa vida, que entendemos como injustiça, como algo errado, a caridade inclui o perdão. Porque vamos compreendendo, a partir dos estudos do Espiritismo, que cada um vai oferecer o que tem, o que pode oferecer naquele momento. É verdade que o potencial é ilimitado, mas estamos aqui a passar por situações diferentes, por histórias diferentes. E a importância de percebermos que o irmão, que muitas vezes nos fere em alguma medida, está a passar por uma situação muito difícil, que pode não ser perceptível, mas quando nós expomos atitudes negativas, nós naturalmente estamos em um estado interior de perturbação. Então, se uma pessoa comete uma atitude negativa, sabemos que a pessoa está em uma infelicidade íntima. E por que vamos desejar o mal para uma pessoa que está a passar por uma infelicidade íntima? Vamos desejar o bem, porque é nosso irmão em humanidade, criado por Deus como nós. Nós, certamente, na nossa jornada atual reencarnatória e em todas as outras, recebemos a misericórdia divina, que não falta a ninguém. Os desafios, os débitos que deixamos, muitas vezes são pagos por nossa vez em infinitas parcelas. Porque Deus vai dar a cada um conforme a nossa capacidade de superar aquele desafio. Não há nenhum desafio para conosco mesmos, para com os nossos familiares, para com os outros convívios que temos nessa nossa reencarnação, que nós não possamos superar. Porque Deus, neste ponto, não se engana. E em nenhum outro ponto nós devemos pensar que Deus se engana. Porque antes de reencarnarmos, como os livros, por exemplo, da série do Espírito André Luiz, vai descrever muito bem a plano detalhado, um planeamento detalhado de como será a nossa reencarnação. Com base naquilo que precisamos. Não é que tudo que está planeado vai acontecer. É planeado os principais pontos da nossa jornada. E aí, se vamos conseguir cumprir ou não, depende da nossa vontade e do nosso empenho. Sabendo, como também na série André Luiz nos conta, que muitos poucos completam o seu plano reencarnatório na integralidade. Mas que podemos, certamente, melhorar e muito, a depender do nosso esforço. Porque não se exige que nós nos tornemos espíritos evoluídos apenas em uma reencarnação. É incompatível. A compreensão de todo o bem, distinguir todo o bem de todo o mal em uma única reencarnação. Mas é possível, a cada dia, buscarmos sermos mais pacientes com aquela pessoa, com aquelas pessoas que nós convivemos diariamente.
se revisitarmos as nossas atitudes, vamos verificar certamente situações que podemos melhorar. Então, a caridade moral é a caridade que se relaciona justamente a esse aspecto de nós termos um pensamento de fazer o bem, o sentimento de fazer o bem. Nós nos entregamos psiquicamente a melhorar a situação de uma outra pessoa. Então, isso pode ser por diversas formas. Mesmo fazer silêncio diante de uma ofensa, não ligar para um sorriso de desdém, de maledicência. Então, ser cortês com as outras pessoas, desejar o bem, o pensamento positivo. Então, uma palavra, um sorriso, além das próprias ações, porque a partir do pensamento, que é a nossa força inicial, vai se transformar em ações, frutificar a partir das nossos esforços. Porque conhece-se a árvore a partir dos seus frutos, como nos ensinou Jesus. Se nós pensamos o bem, vai frutificar o bem nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos esforços corporais do dia a dia. O Espírito, irmã Rosália, no O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer sobre essa distinção entre caridade moral, que acabei de referir, e a caridade material. A caridade material é justamente a que eu referi no início, mais ligada às questões físicas, da alimentação, da roupa, das necessidades materiais que todos os seres humanos têm. Porque o Espiritismo não vem de modo algum dizer que o importante é apenas a vida no plano espiritual. O Espiritismo vem dizer que tanto a vida espiritual é importante como a vida material. Tanto é assim que nós reencarnamos com o objetivo de nos aprimorarmos. E assim devemos zelar com equilíbrio, com esforço, pelo aspecto material das nossas vidas, como pelo aspecto espiritual das nossas vidas. Cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo mental, psíquico. Então, ela vai nos esclarecer aqui, o Espírito Irmã Rosália, que a caridade moral não deve impedir a caridade material. Não há uma exclusão, se complementa. Até porque é possível fazer a caridade material de uma forma em que a nossa moral estabeleça também uma caridade moral. Porque a forma como se dá pode ser diferente. O pensamento que nós estamos a ter no momento que nós auxiliamos alguém pode ser diferente. O modo como auxiliamos pode ser diferente. Pode ser mais gentil, pode ser mais cuidadoso, pode ser mais amoroso. E será que realmente as matéria, os bens materiais são relevantes para a nossa vida, para a nossa felicidade? Sim, vai nos responder a seguinte pergunta que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens, para toda a humanidade? Algum critério?
Queremos todos ser felizes. Há algum critério, um caminho a seguir para sermos felizes? Os espíritos responderam o seguinte: para a vida material, é a posse do necessário. Necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, no aspecto psíquico, o nosso corpo mental é justamente a consciência tranquila que nós adquirimos na medida em que vamos, no nosso dia a dia, fazendo o bem. Nós vamos conquistando uma paz e uma tranquilidade pelo hábito de fazer o bem e de ter a fé, porque por mais que nós façamos o bem, os desafios aparecem. E quando os desafios aparecem, eles podem ser muito grandes. E a fé em Deus, a fé de que tudo passa, todos os desafios passam e todos os desafios têm um propósito, nos auxilia a seguir adiante com benevolência, praticando a caridade. Então, podemos nos questionar sobre se a matéria é importante na medida que todos nós, para sermos felizes, precisamos ao menos do necessário. Qual é, então, o futuro da humanidade? Será que um dia todos na humanidade vão ter o necessário? No Livro dos Espíritos, foi esclarecido isso para nós. Quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, muitas teorias se criam para definir as causas dos problemas na humanidade. Mas, em último caso, na essência, na origem, no cerne do problema, está o homem, o ser humano e os seus defeitos. E na base desses defeitos estão o egoísmo e o orgulho. Queremos mais, pensamos muito em nós e não tanto nos nossos irmãos. Nem sempre nos colocamos no lugar dos outros. Nem sempre fazemos ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Mas quando nós nos despojarmos do nosso egoísmo, viveremos como irmãos sem nos fazermos mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o necessário. O Espiritismo, ele nos dá justamente essa visão mais ampla, em que podemos compreender melhor o presente, o passado da civilização e também vislumbrar o futuro, compreendendo que a humanidade, pela lei do progresso, evolui sempre. Porque mesmo quando nos parece que há uma regressão, o espírito imortal nunca diminui em seu nível evolutivo em termos de conhecimento ou sentimento, amor. O que nós podemos fazer é nos endividar mais por displicência nossa, cometer atos equívocos que nos endividam para o nosso futuro.
Porque se a plantação está livre, de acordo com a lei de liberdade, de livre-arbítrio, na medida em que nós plantamos, nós nos obrigamos a colher aquilo que plantamos. E então, nós refletimos sobre a situação atual do nosso planeta. Será que atualmente a pobreza é uma realidade, um desafio na humanidade? Ou será que isso é algo do passado? Vamos aqui verificar que, de acordo com o salário mínimo em Portugal, isso significa a pessoa receber um salário mínimo que por dia ela tem 48 dólares, que é o padrão utilizado para comparação do poder de compra no planeta. O salário mínimo em Portugal por dia vai significar 48 dólares. Mas aí vamos ver que 700 milhões de pessoas no nosso planeta, ou seja, 8,5% da população, quase 10% da população, vive com o equivalente a 2 dólares por dia, mais ou menos. E essa diferença de valor já está a ser considerado aqui a diferença de poder de compra. Então, podemos imaginar o que nós compraríamos, como nós viveríamos, então, com 2 dólares por dia, é o que 700 milhões de pessoas têm de pensar todos os dias. E mesmo que nós consideremos um nível de pobreza menos extremo, se podemos assim dizer, ainda com os dados do Banco Mundial, vamos verificar o mesmo paradigma. O salário mínimo em Portugal, que significa por dia 48 dólares em poder de compra. Vamos verificar que quase metade da população mundial, 44%, 3,5 mil milhões de pessoas, vivem com aproximadamente 6, 7 dólares por dia. Então, é uma realidade a pobreza no nosso planeta. E, naturalmente, que isso nos faz refletir sobre a importância de nos conscientizarmos sobre também o aspecto material. Porque o Espiritismo nos esclarece, de fato, que a caridade moral é mais difícil de ser praticada do que a material. Mas ainda não conseguimos, muitas vezes, sequer exercitar como deveríamos a caridade material. Então, naturalmente, que vamos aprender, a partir do Espiritismo, que os desafios que passamos nas nossas experiências estão relacionados a provas que nos fazem evoluir. Então, como vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, para uns, a pobreza é prova da paciência e da resignação. Porque o Espiritismo é conhecido justamente por ser consolador, porque mesmo onde tem as dificuldades, os desafios mais extremos, está dentro das leis divinas. Serve para algum aprendizado, serve para alguma evolução de todos que passam pelos desafios. Então, a pobreza é uma oportunidade do exercício da paciência, da resignação.
O inverso da impaciência, o inverso da revolta. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Com a riqueza, que podemos, por vezes, desejar, gera-se uma prova muito difícil, das mais difíceis de nós evoluirmos. Porque na pobreza, por mais difícil que seja, acaba por exigir ali o exercício de determinadas virtudes, se a pessoa se mantiver razoavelmente em busca de melhorar. Na riqueza, a tentação é muito grande, porque com os valores, com o poder, logo, muitas pessoas também vão influenciar. O nosso próprio pensamento vai tender para determinadas superficialidades da vida, não aproveitar o tempo, não aproveitar o que teve. Por quê? Quem muito é dado, a muito, muito será cobrado. Quando nós temos muito, em qualquer aspecto da nossa vida, em questão financeira, em questão de saúde, em questão de inteligência, em questão de sentimento, nós temos muita responsabilidade de utilizar para o bem. Então, quando nós compreendemos que há, de fato, um porquê para os desafios que existem na humanidade, nós passamos a deixar de sermos revoltados, de querermos soluções imaginárias que só mais problemas criariam. Isso vai nos explicar, então, que esses desafios podem ter causas relacionadas a nossas existências anteriores. Como já referi, vivemos muitas reencarnações. Nessas reencarnações, podemos ter deixado pendências. E aí, por vezes, podemos vir a ter de repará-las mais cedo ou mais tarde. Porque a justiça é divina. Com o amor que nós fazemos e com o amor que nós recebemos, podemos mitigar, diminuir, termos mais força, perseverança para resolver. Mas os resgates são naturais. Porque vai, a partir daquele desafio superado, vamos lembrar daquilo e vamos ter a consciência marcada de que alcançamos e resolvemos aquela pendência sem problemas de culpa que impedem novos voos na nossa jornada evolutiva. Então, um espírito que tem utilizado mal as suas faculdades, como consta no Livro dos Espíritos, poderá renascer no corpo de um idiota, que atualmente a linguagem correta já é deficiente mental. Então, poderá renascer no corpo do deficiente mental, a depender do que foi feito na vida passada, utilizar a inteligência para fazer o mal, prejudicar dezenas, milhares de pessoas. Então, não há uma valorização da inteligência, é preciso, então, passar por determinadas situações para aprender o valor da nossa inteligência. O déspota que usa autoridade de forma arbitrária, absoluta, pode vir no corpo de um escravo. Como tem o exemplo do próprio guia de Chico Xavier Emmanuel, que após ter reencarnado como senador na Roma, no Império Romano, na época de Jesus, depois reencarnou como um escravo Nestório, no livro 50 anos depois. E o mal rico, que utiliza mal a riqueza tão preciosa, que pode auxiliar tantas pessoas,
pode vir depois numa situação de pobreza, até mesmo de mendicância, de ser sem abrigo, porque é preciso aprender o valor de cada bem material que nós temos, não para guardar, acumular, mas para frutificar, fazer o bem. Os talentos que nós recebemos devem ser multiplicados. A quem muito recebeu, a muito será cobrado. Então, nós lembramos aqui também, na série do mundo espiritual, o espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai encontrar o seu avô em regiões sombrias do plano espiritual desencarnado. E lá é feita uma análise do passado dele, tinha sido uma pessoa rica, mas tinha feito mal para sua irmã na última reencarnação, para ficar com todo o dinheiro da herança, e logo ali conseguiram, de início, na necessidade de uma reencarnação relativamente rápida para ele melhorar, verificar que ele precisaria, primeiro, uma reaproximação com aquela irmã que ele tinha feito o mal, e depois reencarnar em uma situação de pobreza extrema. Então, é justamente essa compreensão que vai nos fazer compreender as dificuldades que surgem nas nossas vidas têm um porquê. Cada dificuldade tem um porquê. E a importância da gratidão, porque mesmo a dificuldade que nós pensamos ser das maiores nas nossas vidas, certamente está a ser amenizada. Era um braço que, eventualmente, hipoteticamente, iríamos ter algum problema, e, a depender, se nós fizermos o bem, nos esforçarmos, pode ser que seja um dedo, então, que venha a ficar com problema. A depender dos esforços que nós envidamos nas nossas vidas. Então, essa reflexão, essa compreensão das causas que existem pode nos levar, eventualmente, a pensar, então, que se existe um motivo para aqueles desafios que passam nas nossas vidas e nas vidas dos outros, naturalmente, então, se nos depararmos com um desafio, vamos deixar que as coisas aconteçam. Porque se existe ali um desafio que vai ajudar a pessoa a evoluir, não vou auxiliar a pessoa. Há quem pense que vamos, então, até piorar para que a pessoa possa ainda evoluir mais. Mas, como os espíritos sabiamente nos esclareceram a partir das investigações de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, consta lá no capítulo 5, item: deve-se pôr termo às provas do próximo? Ou seja, devemos tentar acabar com os desafios que os outros estão a passar? Vai nos esclarecer o seguinte, que embora nós estejamos aqui resgatando débitos, a passar por muitos desafios que já passamos, que estamos a passar, que vamos passar no futuro, Deus nos coloca unidos em sociedade para que nós possamos auxiliar uns aos outros. E que Deus não só coloca para nos auxiliar, mas muitas vezes nos é atribuída a função, a missão, o objetivo de sermos nós ali para auxiliar aquela pessoa e, inclusive, mesmo fazer cessar aquele desafio.
Então, toda vez, como nos esclarece o Espírito Bernardin, neste mesmo livro, capítulo que referi, nós devemos pensar que, embora estejamos aqui recuperando desafios, devemos sempre abrandar os desafios, a expiação, ou seja, as reparações que os nossos irmãos sofrem. Porque o que rege o universo é a lei de amor e caridade. Então, quando nos deparamos com um desafio, uma situação de desafio, de pobreza extrema, ou outros problemas quaisquer, porque a caridade é esse manancial de amor divino, nós podemos sempre e devemos, porque somos responsabilizados por todos bem que a gente poderia fazer e não fez. Não basta apenas não fazer o mal. Se podemos fazer o bem, nós devemos fazer o bem, como está no Livro dos Espíritos. Então, numa situação em que nos deparamos com uma necessidade, devemos ter em mente que Deus nos colocou ali naquela situação e percebemos aquela dificuldade, porque devemos estar ali enquanto seguidores de Jesus e auxiliar aquela pessoa que passa pelos nossos caminhos. Então, são muitos os desafios que aparecem nas nossas vidas. E não basta apenas esse cuidado com as aparências, as questões externas. O Espiritismo ele é tão profundo que ele vai nos dizer mesmo a importância de nós agirmos de forma proativa. Não apenas aguardar que possa aparecer alguém a pedir, aparecer alguém no nosso caminho, mas ir buscar fazer o bem, um papel ativo, uma pesquisa, os infortúnios ocultos, auxiliar em todas as situações e de uma forma consciente de que tudo que nós temos podemos utilizar para o bem. Vai nos dizer aqui o Espírito Vicente, São Vicente de Paulo, que na sua reencarnação muita caridade fez na França e muitas instituições de caridade foi responsável por levantar e desenvolver, vai nos dizer o seguinte, no Livro dos Espíritos: sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso um óbolo, um dinheiro, uma moeda, que dás friamente a quem vos ousa pedi-lo. Não está aqui a dizer para não dar. Devemos auxiliar. Mas ali, no ato, no gesto, é importante o sentimento. Porque os espíritos nos esclarecem também que ali, num sem-abrigo, pode estar um antigo parente de reencarnações passadas. Espíritos muito caros, que muito nos auxiliaram. Espíritos que parecem ali numa condição inferior, mas que moralmente pode ser muito superior que a nossa. E que quando desencarnarmos, podemos ter de implorar auxílio a esses espíritos. Então, não só auxiliar e ter essa consciência da inter-relação que existe, porque a família não se limita à nossa família consanguínea. Poderiam pensar, eventualmente, que com a reencarnação, isso seria o fim das famílias. Pelo contrário, a nossa família, a nossa afinidade, o nosso amor vai só crescendo. Porque por todas as famílias que nós passamos e reencarnamos e semeamos o amor, esses laços se apertam e se desenvolvem nas nossas jornadas evolutivas. Então,
Vicente de Paulo vai nos dizer, não apenas auxiliar friamente, mas, além de ter o aspecto moral, do sentimento, a caridade que nos leve ao encontro das misérias ocultas. E se não conseguimos fazer como Pedro e João, como está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 3, que subindo o templo de Jerusalém e sendo solicitado dinheiro, esmola, por uma pessoa deficiente que estava à porta, Pedro e João disseram, então, ali, especificamente Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, então, aquele pedinte levantou e andou, saudando Deus e transformando ali a sua vida em uma nova oportunidade que a misericórdia divina ofereceu. E que não podendo, de nossa parte, utilizar essa mediunidade de cura, como Pedro utilizou naquela oportunidade, todos nós podemos auxiliar com, desde uma moeda, um alimento, um pensamento positivo, uma oração, um cumprimento, um sorriso, um diálogo, um aprofundamento sobre as necessidades em que podemos ser úteis. E assim, lembrando que Jesus, durante a sua trajetória, veio alterar os paradigmas da perfeição, se encontrando com todas as pessoas que na sociedade eram excluídos. Que possamos, então, de nossa parte, jamais repudiar uma pessoa que nos pede auxílio e que possamos ir além, dando sempre mais.